Clientes e funcionários rendidos em assalto à loja de material eletrônico em Cariacica. Os criminosos armados obrigaram as vítimas a deitar no chão, fugiram levando objetos pessoais e dinheiro do pagamento do mês. Em 4 meses, 35 mortes e mais de 7 mil acidentes na Grande Vitória. Na ES 010, na Serra, cenário das últimas tragédias, nossa equipe registrou excesso de velocidade e problemas na pista. Alívio para as famílias. Pescadores desaparecidos foram encontrados em alto mar, no Rio de Janeiro. As multas não param de chegar, mas não era o Rodrigo que dirigia o carro. O veículo dele foi clonado e há 2 anos ele vem recebendo multas de um carro com a mesma placa, só que circula em Mato Grosso do Sul. Rotatória que coloca em risco a vida de moradores na Serra. O asfalto foi recapeado, mas faltam faixas de pedestres. Muitos estudantes passam pelo local, a comunidade reclama. Dono de oficina é assassinado com 20 tiros no local de trabalho na Serra. Polêmica: lojas de shoppings fechadas aos domingos. A proposta vai ser apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores, a Federação do Comércio. Suspeito de assassinar adolescente em Linhares, sofre acidente de carro na fuga e morre. E você sonha com uma promoção, um aumento de salário e não sabe como pedir ao chefe? Vamos mostrar a história da Fabiana. Ela era camareira, virou governanta e hoje comanda 30 funcionárias. A gente já volta. Olá, boa noite. A violência nas estradas. Em 4 meses foram registradas na Grande Vitória 35 mortes, mais de 7 mil acidentes. Os últimos dias foram marcados por tragédias. 4 pessoas perderam a vida na mesma rodovia, a ES 010, na Serra. As placas indicam a velocidade máxima permitida na via é de 60 km por hora, mas muitos motoristas parecem ignorar as leis de trânsito. Outro problema por aqui são as ondulações e os remendos na pista. Seu Altamir quase sofreu um acidente ao tentar desviar de um buraco. Eu fui pego de surpresa, mas graças a Deus ando com bastante atenção, com a velocidade permitida, que a via permite, né? Então consegui desviar dos buracos, mas já presenciei vários acidentes. Inclusive, aqui na frente aqui já vi acidentes com 3 ou 4 carros, um atrás do outro. Estamos na ES 010, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual em Manguinhos, na Serra. Foi perto deste trecho que aconteceram 2 acidentes graves em apenas 3 dias. 4 pessoas morreram. Só no sábado à noite foram 3 vítimas, entre elas pai e filha. Késia Ribeiro da Silva, de 21 anos, ia se casar no mês que vem. Ontem, quem entrou para as estatísticas de mortes no trânsito foi Ana Carolina Próspero de Almeida, de 22 anos. O carro da professora invadiu a contramão e atingiu outro veículo. Quando chegou na ondulação da pista, aí foi onde ela deu desgovernamento na direção, né? E ela passou por cima do canteiro e pegou a pista oposta. O carro era do namorado dela, mas como a carteira do namorado dela estava vencida, né? Ela pegou o carro para vir pagar. Condições da pista ou imprudência? Ainda faltam elementos para afirmar quais foram as causas dos 2 acidentes. O que a gente percebe pelos 2 fatos, dos 2 condutores terem passado, né, para a contramão, ou seja, passado por cima do canteiro divisor central da via, é um elemento chamado velocidade. Porque a ideia do canteiro central é que as pessoas, ao tocarem, voltem para a pista, que não passem. Nesse caso, quando passar nos 2 casos, o primeiro que a gente começa, elemento comum aos 2 acidentes, seria o excesso de velocidade. De janeiro a abril desse ano, foram registrados mais de 7 mil acidentes em toda a Grande Vitória. Isso sem incluir as estatísticas das rodovias federais. Ou seja, o número pode ser muito maior. 35 pessoas morreram e quase 2 mil ficaram feridas. Em 80% dos acidentes de trânsito, eu tenho um dos elementos chamado imprudência, que é a razão humana,
que acontece ali, basicamente? Ou desatenção, ou velocidade excessiva, ou problema com a manutenção do veículo, e que as pessoas muitas vezes podem atribuir ao pavimento. Nós temos um problema muito sério das pessoas não acreditarem que serão punidas. Muitas vezes elas podem não ser punidas pelas instituições que fiscalizam, as guardas ou a PM, mas poderá ser punida pelo acidente. E aí é bem pior, né? O DR informou que realiza serviços de conservação no trecho. Disse ainda que no local existem todos os dispositivos para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Há placas indicando o limite de velocidade e radares ao longo da rodovia. A instalação de mais equipamentos dificultaria o fluxo de veículos. Pescadores são encontrados com vida em alto mar no Rio de Janeiro. Eles estavam desaparecidos desde o último domingo. Hoje cedo, parentes dos 2 pescadores se reuniram em frente à Capitania dos Portos, em Vitória. Estavam muito angustiados. Um dos desaparecidos era o mecânico Valdecir Batista Sobrinho, de 36 anos. Ele e o amigo Gilmar Almeida saíram da prainha na Glória, em Vila Velha, com destino a Guarapari. O barco apresentou problemas e seguiu para alto mar. A Capitania dos Portos iniciou as buscas e os 2 foram encontrados hoje à tarde em Campos, no Rio de Janeiro. Estavam a 50 quilômetros da costa. A dupla passa bem e já está voltando para casa. Multas e muita dor de cabeça. O Rodrigo teve a placa do carro clonada e desde 2013 vem recebendo multas de um mesmo veículo que circula em Mato Grosso do Sul. Ultimamente, o que Rodrigo tem feito é acumular papéis. Tudo por causa desse carro aí que ele comprou em 2011. Na época, deu R$25 mil no veículo. Acreditava que havia fechado um ótimo negócio. E realmente, até que em 2013 levou um susto com uma correspondência que chegou pelo correio. A primeira multa que eu recebi, que eu fui recorrer, que a multa veio de outro estado, e através da vistoria da Delegacia de Furtos e Roubos, eu acabei descobrindo que meu carro também era irregular. Você comprou o carro sem saber que a placa era clonada, né? Sim, comprei sem saber, tanto que na vistoria do Detran passou normalmente, sem nenhum problema. A multa é de um carro idêntico, com a placa clonada, que circula tranquilamente em Mato Grosso do Sul. Cerca de 1 ano e meio atrás, nós fomos à casa dele para contar essa mesma história. Só que de lá para cá, ao invés do problema se resolver, não. A situação só piorou. Depois que nós viemos aqui, em outubro de 2013, o Rodrigo recebeu mais 4 multas. A última foi essa aqui, ó, há pouco mais de 2 semanas, no dia 16 de abril de 2015. E não são só as multas, não. Recebe a cobrança do seguro DPVAT para pagar e o IPVA também. Aí foi a hora que eu percebi que eu deixei passar muito tempo e deveria voltar a correr atrás disso para estar solucionando. Esse rapaz que está dirigindo esse carro seu com a placa clonada, lá em Mato Grosso do Sul, né, continua tomando multas e tudo chega para você aqui. Sim, chega multas, IPVA, licenciamentos do carro, chega tudo para mim. Na época, procuramos a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. O delegado titular disse que estava investigando. Constantemente nós recebemos documentos de delegacias de outros estados pedindo para que a gente busque localizar e investigar um veículo com a placa X ou Y, uma vez que lá naquele estado a pessoa que detém originalmente o veículo, né, está recebendo notificações e multas, as quais ele não praticou e sequer, nunca, por vezes, veio até o Espírito Santo. Então isso tem acontecido em todos os estados da federação. E Rodrigo continua esperando, né? Já fica até de cabeça quente imaginando quando é que vai chegar a próxima multa. Pelo menos de imediato, acho que essas multas deveriam sair do meu nome e dar um jeito também de retirar esse carro do meu nome, já que eu não possuo mais ele, por ter ficado apreendido. Daqui a pouco você perde a sua carteira sem ter carro e não vai poder dirigir mais. É verdade, eu dependo da minha carteira, que eu exerço uma profissão que eu dependo dela. Pelo visto, ficamos sem uma resposta à altura do problema. A Polícia Civil informou que o veículo realmente foi clonado, mas o Detran não se pronunciou sobre o cancelamento das multas. Mecânico é assassinado dentro de oficina em Nova Carapina, na Serra. Cleomar Ramalho, de 33 anos, estava no local com a mulher quando foi atingido por mais de 20 tiros. Os assassinos fugiram em uma moto. O pai da vítima disse que Cleomar se mudou do bairro onde morava depois de se envolver em uma confusão. Ele reagiu a um assalto numa lanchonete em Serra Dourada e, na época, agrediu o criminoso.
Ele acredita que isso pode ter motivado o crime. Polêmica à vista: o fechamento de lojas de shoppings aos domingos. O Sindicato dos Comerciários vai encaminhar a proposta à Federação do Comércio. Se aprovada, as lojas ficarão fechadas aos domingos a partir de novembro. Imagine se os shoppings fechassem as lojas aos domingos. Como seria, hein? Eu acredito que para o trabalhador vai facilitar muito, porque eles terão um dia mais de descanso. Agora, para os clientes será mais complicado, porque quem trabalha durante a semana, durante o final de semana tem a oportunidade de vir fazer compras. Eu acho ruim, né? Porque aí a gente vai ficar sem fazer nada, né? As compras do fim de semana quase acabou, né? Acabou praticamente, né? Aí vai ficar mais ruim ainda, o supermercado já não funciona, né? Vai para onde? Pois é isso que pode acontecer. Aí seria implantado o mesmo regime de funcionamento dos supermercados. Assim, o Espírito Santo seria o primeiro estado do país em que os empregados do comércio não trabalhariam aos domingos. Mas calma, essa proposta precisa primeiro ser enviada à Federação do Comércio. E se for aceita, só vai começar a valer a partir de novembro. O presidente do Sindicato dos Comerciários diz que os trabalhadores estariam encarando excessivas jornadas nos estabelecimentos e o custo disso para os empresários não estaria compensando. Preferencialmente, a cada 2 domingos trabalhados, o terceiro ele folga. Para ele fazer uma escala dessa, ele tem que ter um número suficiente de empregado. Então, para ele não compensa ele fazer isso, porque o custo para ele fica alto. É mais fácil para ele, e menos custo, ele liberar o empregado dele para ficar o domingo com a sua família e funcionar de segunda a sábado. E o sindicato tem a esperança de que a FEComércio possa aceitar também essa proposta. Nós vamos apresentar isso para os empresários, fazer um longo debate com eles, sensibilizar os empresários, como nós fizemos com os empresários do setor supermercadista. Mostramos para eles que os empregados, quando se descansa aos domingos, chega na segunda-feira mais satisfeito, com mais vontade, porque teve ao domingo o seu descanso, seu lazer, sua família, sua igreja, e na segunda-feira ele chega mais disposto. Mas é bom lembrar que essa ideia só vale para as lojas, viu? Cinemas e praças de alimentação vão continuar funcionando como sempre. Nesse caso, mesmo assim ainda ficaria perdendo, né? Porque eu deixaria de consumir alguma coisa. Eu acho complicado mesmo para nós que trabalhamos durante a semana toda e finais de semana também. Com folgas seria complicado. Eu acho que eles têm que se consertar aí com o funcionário, né? Colocar um horário. Fazer compras é diversão também, não é só cinema e comida, né? Necessidade também, né? Necessidade e alegria para todos nós. Polêmico, hein? A FEComércio informou que só vai se pronunciar mais para o final do ano, quando acontece o acordo coletivo da categoria. Até lá, as lojas dos shoppings ficam abertas aos domingos. O governo do estado lança site para que a população possa dar sugestões de mudanças. Por meio do site ppa.es.gov.br, o cidadão vai poder destacar quais são os desafios da região onde mora, que estão divididos em 10 temas. Além de mostrar o desafio que merece maior atenção do governo, também vai poder sugerir soluções para a resolução do problema. A página também possui uma versão para smartphones e tablets. Além da participação pela internet, o governo também vai realizar audiências presenciais em 7 municípios. Uma rotatória que coloca em risco a vida de moradores da Serra. Muitas crianças que saem de escolas e creches passam pelo local. A comunidade pede providência. Atravessar a rodovia é um verdadeiro desafio. O pedestre precisa ter paciência ou esperar a boa vontade do motorista. Fora isso, só dá para atravessar quando diminui o fluxo de veículos. Para atravessar é complicado? É complicado. Porque não tem parte de segurança para poder passar, faz pedestre. Tem carro que para, tem carro que não para. Você tem que estar esperando para você ser atropelado aqui, precisando de guarda. Aqui é o maior perigo para trazer criança na escola. A rotatória fica em Barcelona, na Serra. Está no cruzamento da rodovia Norte-Sul com a Avenida Região Sudeste. Os moradores reclamam que não tem onde atravessar com segurança. Ninguém respeita a rotatória, é complicado. Tem sinalização aqui ali? Também não, já quase foi atropelada com ela aqui na faixa. Bem perto daqui tem pelo menos 2 escolas e uma creche. Se para os adultos é difícil atravessar, com crianças fica ainda pior. Por isso, a comunidade fez um apelo. E diante de todo esse perigo, os moradores pediram que agentes da Guarda Municipal da Serra fossem enviados para cá, pelo menos enquanto as faixas não são pintadas. Mas hoje pela manhã, durante o horário de saída dos estudantes, nós não vimos nenhum agente da Guarda Municipal.
aqui na região. O sinal fecha ali, só que o motorista não respeita. Aí você vai atravessar e vem um motorista de toda velocidade. Eu mesmo já fui quase atropelado com a minha filha de 4 anos. Já fui na serra lá, negócio de trânsito, já pedi. Quando tem algum guarda aqui, eu já pedi, mas a gente não vê. De acordo com os moradores, o problema ficou ainda mais grave depois que o asfalto da rodovia foi trocado. A obra foi concluída há quase 2 meses, mas nem sinal de faixa de pedestre. Desde quando eles reformaram ali até hoje, vem ninguém ali para poder fazer a pintura das faixas ali. De manhã para atravessar é muito complicado. A rotatória ali divide Barcelona, então tem a creche que os pais trazem as crianças, tem colégio Juraci Machado, tem colégio particular, que tudo depende dessa faixa para atravessar. Sem a faixa está muito complicado. Será que vai ter que esperar acontecer alguma coisa mais grave para alguém tomar uma posição, uma atitude? A Prefeitura da Serra disse que a obra de recapeamento da avenida ainda vai passar pelas intervenções para a implantação de ciclovia e calçada, mas afirmou que até o final deste mês será feita a pintura na faixa de pedestre. Bandidos invadem loja de material eletrônico. Clientes e funcionários foram feitos reféns. Os 3 falsos clientes são, na verdade, um trio de assaltantes. Um deles ordena que a porta da loja seja fechada e logo rende uma vendedora. No interior do estabelecimento, outro bandido mostra a arma e manda todos os clientes e funcionários se deitarem. Em seguida, rouba pertences pessoais. Veja nessa imagem. Uma funcionária retira joias e as entrega ao criminoso. Enquanto isso, o terceiro assaltante rende o gerente e exige todo o dinheiro do caixa. A ação rápida termina com a fuga dos 3 bandidos pela porta da frente da loja. Esse foi o primeiro assalto à loja de materiais eletrônicos que fica em Campo Grande, Cariacica. O estabelecimento funciona no mesmo local há 10 anos. A ação dos bandidos durou apenas 4 minutos. Além dos pertences de quem estava na loja, no momento do assalto, os bandidos levaram dinheiro que seria utilizado para pagar funcionários e contas do mês. Um grande prejuízo que o gerente preferiu não revelar. O comerciante de 38 anos conta como foram esses momentos de pânico no local de trabalho. Pegaram a funcionária, eles mandaram abaixar, falaram com assalto, eu vou te atirar, vou te matar. E em seguida rendeu todo mundo. Os 3 funcionários, mais 3 clientes que estavam na loja, e olhou para o balcão e falou, quero você. Aí me empurrou, me pegou, levou lá para trás, lá para o caixa, e assaltou, pegou todo o dinheiro, as coisas estavam no caixa, pegou tudo, depois me arrastou, onde é o escritório, cadê o escritório? E eles pegaram e roubaram todo o dinheiro, e me empurrando, me ameaçando. Entendeu? Bem apavorado, assim. Diante de tanto medo, ele não sabe quando vai conseguir retomar normalmente a rotina de trabalho. O comerciante faz um apelo e pede por mais segurança na região, onde muitas outras lojas já foram alvo de criminosos armados. Você vir trabalhar, você abrir a loja e voltar ao normal é muito difícil, está sendo muito difícil. Até agora não caiu a ficha ainda. Não sei nem como que eu vou recuperar, quanto tempo eu vou recuperar isso aí. Eu vou, cada lado da loja que eu vou, eu vejo aquele negócio, eu fico relembrando. E para mim está sendo muito difícil. Essa segurança de uma avenida igual aquela Expedito Garcia, tem que ter mais atenção. Porque olha quantas pessoas circulam e trabalham, olha a renda que eles dão para o município, para o estado. Então eles têm que olhar com mais atenção aquilo ali. Está mais que provado que é preciso reforçar a segurança na região. Amanhã, quarta-feira, uma frente fria que se desloca pelo oceano deixa o tempo instável em todo o estado. Nas regiões sul, Serrana, Grande Vitória, o dia será de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Nas regiões norte, nordeste e noroeste, o dia terá aumento de nebulosidade e chuva ocasional no período da tarde. As temperaturas variam de 12 a 27 graus na região serrana e de 16 a 32 nas outras regiões. A reportagem agora é para quem acha que merece um pouco mais de reconhecimento no trabalho. Será que está na hora de pedir uma promoção?
Da recepção à inspeção. Governança. Licença. Um caminho que Fabiana levou quase 10 anos para percorrer nesta rede de hotéis da Grande Vitória. Durante este período, ela teve 3 promoções e o salário aumentado em 4 vezes. A gente não é só internamente pensar, eu quero ser promovido. A gente tem que pensar que eu consigo dar um resultado para a empresa atendendo bem meu cliente. A governanta exerce um cargo de chefia, onde é responsável pelas camareiras. Para subir na empresa, ser promovido, é necessário ter qualificação, comprometimento, capacitação e também estar aberto às oportunidades. E também outro fator essencial, paciência, já que ninguém é promovido da noite para o dia. Estando dentro da empresa, o seu comportamento, a sua dedicação, o quanto que você se relaciona bem ou não com os colegas de trabalho, é isso que muitas vezes vai gerar uma promoção. Quando você achar que está demorando, bate um papo com o chefe, conversa. Fernanda explica ainda que a maioria das empresas promovem por mérito. Cada vez mais as empresas tem o profissionalismo, tem a preocupação de ser competitiva. E para isso ela precisa ter os melhores profissionais. Já que anteriormente a gente falou de espera, Fabiana esperou profissionalmente e pessoalmente. Só quando as coisas melhoraram, ela decidiu engravidar. Hoje, quem foi promovida também ajuda a promover. Hoje eu tenho a oportunidade, de avaliar a minha mão de obra e desenvolver conforme também o grau de escolaridade e aprimoramento dos meus funcionários, porque não basta simplesmente a pessoa ser bom no que faz. Hoje também precisa estudar e ter um bom reconhecimento em cima de um estudo. E a seguir, suspeito de matar jovem no norte do estado sofre acidente após o crime e morre. A gente já volta. Suspeito de assassinar adolescente no norte do estado sofre acidente e morre logo depois do crime. Diego Couto Corrêa, de 16 anos, foi assassinado com 5 tiros na praça de Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares. Os suspeitos fugiram em Fiat Uno. No caminho, perderam o controle do carro e bateram em uma árvore. O rapaz, de 20 anos, que estava no banco do carona, morreu preso às ferragens. O outro suspeito foi socorrido e levado para um hospital da cidade. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e eu te espero amanhã.